Pai, seja Jesus, amém? Em alguns minutos o Senhor vai falar com a tua vida. Aqui em 2 Samuel 23. As últimas palavras de Davi. E essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus, do Deus de Jacó, e a sua ave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã, sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva e pela erva que brota. As palavras de Davi, ele falando que esse Deus, como ele é justo, como ele é fiel. E Davi tá falando como Deus exaltou ele. Deus exaltou Davi quando ele era menino, quando ele estava no campo e ninguém dava nada para ele, né? Ninguém via Davi lá. Mas quem via Davi era Deus. E o Senhor achou Davi. Viu que ele é diferente, que ele não queria se aparecer, que ele estava cuidando das ovelhas do pai dele, enquanto os irmãos dele estavam na guerra, lutando, batalhando, mas ele estava escondido no campo. E Jesus olhou para ele e viu que o coração dele era bom, e o Senhor escolheu ele. E na passagem da Bíblia, quando fala que ele foi levar comida para os irmãos dele que estavam na guerra, e quando ele escutou o gigante, né, o filisteu, falar, me dá-me um homem para que eu lute, e ele via os irmãos dele, aqueles homens de guerra, com medo, ele pensou, nossa, mas ele está afrontando o Deus de Israel. Deus de Israel é grande. Por que será que eles estão com medo? Eu vou no nome do Senhor lutar com ele. E muitos achavam que ele estava se aparecendo. E ele não estava se aparecendo. Ele sabia o Deus que ele serve. Ele tinha uma confiança. Porque só ele sabia que quando ele estava lá cuidando das ovelhas, vinha urso, vinha leão, vinha para pegar as ovelhas. E o Senhor dava força para ele, ele matava. E ninguém via aquilo. E ele sabia, o Deus que livrou ele lá, ia livrar, que ia derrotar, ia mostrar para esse povo que existe um Deus grande. Então ele não estava se aparecendo. Para muitos parecia que estava se aparecendo, mas não estava se aparecendo. Porque Deus conhecia o coração dele. E o Senhor exaltou esse homem. E mesmo quando o Senhor exaltou, ele continuou dizendo que Deus é justo. Que a palavra dele dura para sempre. As palavras dele, ele exalta Deus. E o Senhor escolheu um homem. O Senhor escolheu. Um homem segundo o coração dele, porque ele olhou naquele coração e viu humildade, viu que ali tem amor. E o Senhor chamou ele. Ele não quis se aparecer, ele não quis ir. Mas o Senhor chamou ele para ser rei. O Senhor fala para mim e para você. Ele olhou no nosso coração. Ele se agradou com o que ele olhou no nosso coração. Ele nos chamou. Por mais que nós fale, eu não quero, não é para mim, eu não consigo. Mas Deus fala, ele entregou na nossa mão. Ele entregou porque ele quis. E quando a escolha de Deus, não foi a escolha de homem. Deus escolheu
a minha vida e a tua vida, porque Ele se agradou. E eu sinto a presença do Senhor aqui neste lugar, porque Ele chamou a minha vida e chamou a tua vida. Às vezes nós não quer, não é pra mim, não consigo. Mas o Senhor, quando Ele chama nós, Ele capacita. Ele se agradou quando olhou pra mim, pra minha vida e pra tua vida. Ele sabe que você não tá tentando se aparecer. Deus sabe que você tá fazendo com amor pra Ele. Mas muitos podem olhar pra minha vida, pra tua vida e achar que tá se achando, achar que tá fazendo do jeito dele. E não é assim. Nós somos que nem Davi. Estamos matando gigante, estamos matando urso, leão e ninguém tá vendo. O Senhor está nos preparando para uma grande batalha. Para quando chegar, lá com o filisteu gigante, nós já estamos preparados. Então o Senhor, Ele está nos capacitando, nos está treinando. Às vezes nós achamos que as guerras vêm para nos matar e não é para nos matar. É para deixar nós mais fortes. Para nós ficar mais fortes. Às vezes a gente acha que Deus não está nos olhando, que Deus não está vendo, que Deus não está observando. E o Senhor está nos observando todas as guerras que nós temos passado. Todas as guerras Ele está olhando e está vendo. Força dentro de nós. Às vezes a gente acha que está fraco, desanimado. Mas o Senhor disse na palavra dele que o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você acha que está fraco, você está forte. Então o Senhor escolheu você. Ele separou a tua vida. Dentre muitos. Muitos são chamados. Deus chama todos. Mas poucos são os escolhidos. Poucos dão ouvido para a palavra de Deus. Poucos obedecem. E o Senhor se agrada do teu coração. Essa palavra, Davi está exaltando o nome do Senhor. O Senhor exaltou ele e ele continuou com o coração humilde. Ele reconhecia que quando Samuel foi ungir ele na casa de Jessé, ele lembra desse dia. Como ele fala aqui, o filho de Jessé. O Senhor encontrou ele. O Senhor foi lá na casa dele. Mandou um profeta. E hoje o Senhor, através da minha vida, Ele está falando para você. Ele te ungiu, Ele te separou. Ele se agradou da tua vida. E Ele está te chamando. Não fica triste com as lutas, com as perseguições que levantam. O Senhor está nos treinando, está capacitando. Para quando nós chegar lá, não ter medo do gigante. Lembrar das guerras que nós passamos no oculto, que ninguém viu, mas que o Senhor nos treinou para não ficar com medo, para ir para frente, para continuar, para derrotar o gigante. Como o Senhor foi com os profetas da Bíblia, com Davi, como o Senhor foi com todos ali. Hoje não é diferente, hoje Ele é conosco também. É o mesmo Deus, Ele não mudou. Basta nós chamar Ele, que Ele vem nos ajudar. Amém?